No dia de hoje falaremos a respeito da devoção ao escapulário de Nossa Senhora do Carmo e a respeito da espiritualidade do escapulário do Carmo. Iniciemos aqui a nossa conversa no dia de hoje, consagrando tudo aquilo que nós diremos aqui no dia de hoje a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe Santíssima, nós nos entregamos a Jesus pelas tuas mãos, para que a Senhora apresente os nossos corações, as nossas intenções ao seu Filho amado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, gente. Tenho aqui nas minhas mãos um escapulário, de Nossa Senhora do Carmo, Esse aqui que eu tenho, ele é feito em lã mesmo, como deve ser, O escapulário do Carmo ele deve ser um pedaço de lã marrom unido por dois fiozinhos contendo a imagem do Sagrado Coração de Jesus, que é colocada sobre as costas, e a imagem de Nossa Senhora do Carmo, que deve ser colocada sobre o peito. Agora, como que essa devoção surgiu? A devoção do escapulário do Carmo é muito antiga, E este título de Nossa Senhora do Carmo, ele também é muito antigo na Igreja. Então, na Sagrada Escritura, alguns locais na Bíblia, eles possuem digamos assim, uma característica toda especial, porque são locais que Deus favoreceu com as suas bênçãos, com a sua presença. Por exemplo, o Monte Sinai, o Monte Tabor, o Monte Horebe, E entre esses vários montes, na Sagrada Escritura, um monte, e subir ao monte para rezar, como Jesus inclusive fazia, na Sagrada Escritura tem uma conotação muito importante. Por que você sobe ao monte? O monte é um elevado de terra. E o que significa esse subir ao monte? Significa sair do lugar do seu convívio, da sua vida no dia a dia, de onde você já está, Ninguém fica vivendo, morando assim nas alturas, Então, geralmente as pessoas vivem em locais mais próximos, inclusive, da água, de rios, locais mais acessíveis para você plantar, para você pegar água, enfim. É assim que os seres humanos se organizam para sobreviver no espaço terrestre desde sempre, desde o início da humanidade é assim. Agora, subir ao monte na Sagrada Escritura tem uma conotação de sair do lugar onde você já está todos os dias e buscar um lugar ermo, calmo, silencioso, onde você possa literalmente elevar-se fisicamente. Você está subindo, está se elevando, mas sobretudo elevar-se espiritualmente. Então, subir ao monte é, de certa forma, um sinal, um movimento daquele que quer falar com Deus. Não é à toa, por exemplo, que na tradição católica, quando as pessoas iam construir igrejas, muito importantes, geralmente o que as pessoas faziam? Escolhiam montes. Quando as pessoas iam fazer monumentos religiosos, buscavam montes. Da onde vem essa ideia? Da Bíblia, da Sagrada Escritura. Então, o monte ele é visto sempre como lugar da manifestação de Deus, da aproximação de Deus, isso do ponto de vista teológico. E um desses montes que aparecem lá no Antigo Testamento é o Monte Carmelo, que é um monte extremamente ligado à figura do profeta Elias. O profeta Elias, ele é considerado o fundador, o iniciador da Ordem dos Carmelitas. Então, a Ordem dos Carmelitas, nós podemos considerar que é a ordem religiosa mais antiga da Igreja, porque ela começa no Antigo Testamento e ela vai se configurando, e vai se transformando no que é hoje no Novo Testamento. Então, seria assim uma família religiosa já com origens muito remotas. E o nome desta ordem, a Ordem dos Carmelitas, inicialmente ela era chamada de Ordem dos Irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo.
Esse era o nome, né, bastante comprido, da Ordem dos Carmelitas. Agora, de onde surgiu essas coisas todas, né? Elas surgem da seguinte maneira. Lá no capítulo 18 do primeiro livro de Reis, o que acontece? Lá naquele capítulo, nós temos a descrição de uma visão que o profeta Elias teve. O profeta Elias ele se retirava numa das grutas do Monte Carmelo para rezar. E o que aconteceu? É interessante que vários israelitas piedosos, já na época do profeta Elias, começaram a segui-lo e começaram a se tornar eremitas e começaram a cavar buracos na rocha ali do Monte Carmelo, que ele existe. O Monte Carmelo ele fica hoje em dia na cidade de Jafta, na Palestina, né, Israel, antiga Palestina, né? Então, ainda existe lá o Monte Carmelo, né, com as suas várias grutas, e inclusive a principal gruta do Monte Carmelo, hoje, é uma igreja dedicada à Virgem Maria, né, a Virgem Maria do Monte Carmelo. Agora, por que foram fazer uma igreja para Nossa Senhora bem no Monte Carmelo? Porque lá no capítulo 18, né, do primeiro livro de Reis, o profeta Elias, que se retirava, subia ao Monte Carmelo para rezar várias vezes, ele teve, numa determinada ocasião, uma visão de uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Né? O profeta Elias dizia, então é uma nuvem pequenininha, é uma nuvem delicada. E Israel, no tempo do profeta Elias, passou por um período de anos de seca, em que os animais morreram, as plantações foram ruins, e depois de 3 anos de seca, o número 3, ele também tem sempre uma importância muito grande, né? Deus é um só, mas em 3 pessoas. Os múltiplos de 3, geralmente na Bíblia, se referem ao quê? A ações de Deus. Ações de Deus estão ligadas ao número 3, ao número 9, ao número 12, que são múltiplos de 3. Certo? Então, na Bíblia, a questão dos números é muito importante. Então, Israel passou por um período de seca, 3 anos de seca. E depois uma nuvenzinha pequenininha, ela pairou ali, sobre o Monte Carmelo, e começou a chover. E daquela nuvenzinha pequenininha, veio uma chuva, que ela foi tão copiosa, que ela foi capaz de regar e fertilizar todo aquele solo seco. Então o profeta Elias entendeu que aquilo não era simplesmente um milagre, mas era uma profecia. Ou seja, Deus estava querendo dizer algo com aquela nuvenzinha. No Antigo Testamento, aquilo que Deus falava, através de profecias, de imagens, não era muito claro para os judeus daquela época. Eles sabiam que Deus estava falando, que Deus estava atendendo aos pedidos deles, mas eles não sabiam exatamente o que Deus estava pedindo. Quando veio o Novo Testamento, aí aqueles que acreditaram e acolheram Jesus como seu Salvador, como seu Redentor, começaram a entender aquilo que no Antigo Testamento era uma imagem, era uma profecia de algo futuro. Então aquilo começou a fazer sentido. Por exemplo, o Evangelho de São Mateus escreveu o Evangelho dele, ele endereçou o Evangelho dele a quem? Aos judeus. Então, São Mateus ele escrevia pensando nos judeus. Então, a cada passo da vida de Jesus, o que São Mateus ia fazendo? Ele ia associando os acontecimentos da vida de Jesus com o cumprimento de profecias lá do Antigo Testamento. Então, cada coisa que Jesus fazia, Mateus vai dizendo, e então isto aconteceu para se cumprir a Escritura que diz. Aí ele puxa lá do Antigo Testamento alguma profecia e ele prova pelas Escrituras que em Jesus as promessas lá do Antigo Testamento se realizaram. Então foi só no Novo Testamento que os cristãos começaram a entender o que significava aquela nuvenzinha de Elias que apareceu no Monte Carmelo e que fez chover e fertilizou toda a terra de Israel. Aquela nuvenzinha pequenininha, delicadinha, ela era uma imagem profética da Virgem Maria. Por quê? É pela Virgem Maria que a chuva de bênçãos e graças da redenção
inundou o mundo. A salvação irrigou o mundo que estava seco pelo pecado através de Maria, que é uma nuvenzinha. Quem era Maria Santíssima? Uma jovenzinha, uma menina, escolhida por Deus desde toda a eternidade, que foi preservada do pecado original em vista do filho que ela iria gerar. Ela é a nuvenzinha, ela é a filha de Sião, ela é a nova Eva. E através dela, a salvação vem ao mundo e irriga e fertiliza, né? A nuvem, o mais importante é o que? A chuva. Mas para que a chuva venha, são necessárias as nuvens. Então Maria é o canal. Maria é a intercessora. Então no Novo Testamento, aquela profecia da nuvenzinha de Elias, ela fez sentido. Então, lá no Antigo Testamento, já existiam eremitas que habitavam o Monte Carmelo. No Novo Testamento, o que acontece? Sobretudo depois da destruição do Templo de Jerusalém, a expulsão dos judeus da Palestina, o que começou a acontecer? Eremitas cristãos começaram a ocupar o Monte Carmelo. O Monte Carmelo, e a palavra Carmelo, né, que a gente também pode traduzir por Carmo. É por isso que a gente fala Nossa Senhora do Carmo. O que é o Carmo? É o Monte Carmelo, né? É o nome do monte. Pode ser chamado de Carmelo ou Carmo. Nossa Senhora do Carmo seria Nossa Senhora do Monte, né? Do Carmo, né? Ou do Monte Carmelo. Então, os cristãos vão construir uma capelinha, né? Uma ermida, homenageando a Virgem Maria, que é a nuvenzinha, né? Que o profeta Elias viu. Então, por isso que o profeta Elias é considerado o fundador da ordem carmelita. É por isso que em algumas igrejas mais antigas aqui no Brasil, vocês vão ver imagens do profeta Elias vestido com o hábito dos carmelitas, vestido de marrom com a capa bege por cima, né? Que é a capa e a batina própria dos frades carmelitas, né? E por que isso, né? Lá no Antigo Testamento o profeta usava essa roupa? Não. É que como ele é considerado o fundador da Ordem do Carmelo, ele é vestido com o hábito da ordem. E aí o que vai acontecer? Então, estes eremitas cristãos começam a se juntar ali. Até hoje, existem eremitas cristãos, carmelitas, que vivem ali no Monte Carmelo, né? E existe uma igreja dedicada ali a Nossa Senhora do Monte Carmelo, Nossa Senhora do Carmo, né? Ali em Jacta. A igreja de Nossa Senhora ela fica em cima e embaixo tem a gruta do profeta Elias, que dos profetas do Antigo Testamento é um dos poucos profetas que é venerado como santo mesmo pela Igreja Católica. Nós veneramos Elias como Santo Elias. Né? Antes da vinda de Cristo, nós não costumamos chamar, né, os justos lá do Antigo Testamento de santo, né, porque Cristo ainda não tinha vindo e a santidade ela só é possível em Cristo. Mas essa exceção ela é quebrada para alguns profetas e patriarcas lá do Antigo Testamento. Por exemplo, os católicos orientais, eles veneram Abraão, né? Então eles chamam de Santo Abraão. Veneram Moisés, né, que foi o grande profeta do Antigo Testamento, e chamam de São Moisés. Nós católicos temos uma veneração por eles também, por esses grandes profetas. Mas nós não chamamos de santo, com exceção, né, de alguns, né? E Elias é um deles. Elias nós chamamos de Santo Elias. Então, Elias, ele viu essa imagem profética. Depois, quando veio o cristianismo, os eremitas começam a se reunir ali. E foram se reunindo ali, e os eremitas eles viviam uma vida de oração, penitência, conversão, mas sem muita organização. Cada eremita vivia na sua caverna, participavam da missa, né? E depois se retiravam ali para rezar e trabalhar. Sem muita organização ou centralização no modo de viver. Na Idade Média, o que começou a acontecer? A partir do século XII, né, o próprio bispo de Jerusalém, ele então fez o seguinte, ele pegou os eremitas do Monte Carmelo e ele organizou a vida dos eremitas do Monte Carmelo. E ele deu uma regra de vida, foi uma primeira regra. Né? O que esses monges devem viver? Esses monges devem ter um superior, eles devem rezar em comum algumas vezes por dia. Então, o bispo de Jerusalém estabeleceu algumas regras. Então, aí começa a se configurar a ordem dos carmelitas,
que eram caracterizados por se vestirem de modo muito semelhante ao que os judeus, os antigos eremitas judeus se vestiam, que era o quê? Uma veste muito simples, uma espécie de lã grossa, de cor marrom, e com uma capa que eles se revestiam assim. Então é daí que veio o hábito carmelita, né? E aí, muito bem. Depois, a ordem dos carmelitas, já no século XII, ela se desenvolveu, ela cresceu e ela saiu da Terra Santa. Então, muitos bispos começaram a levar os carmelitas para outros lugares do mundo, para outros países, inclusive, e tudo mais. Então, esta espiritualidade, né, do Monte Carmelo, baseada naquela regra de vida escrita lá por Santo Alberto de Jerusalém, que era o bispo de Jerusalém que deu a regra, a ordem. Então, tudo isso começou a ser organizado, né, dentro da igreja, num carisma mesmo de contemplação, oração e muito trabalho. Então, assim a ordem foi se configurando. No ano de 1251, a ordem dos carmelitas ela já estava bem espalhada, né, em vários lugares. Só que qual foi o problema? Quando os carmelitas chegaram a outros lugares no Oriente ou na Europa, eles não foram tão bem recebidos por outros grupos de monges, que olhavam até com certo preconceito em relação à ordem dos carmelitas. Um dos preconceitos era o modo como eles se vestiam, né, que eles usavam um hábito feito de uma lã muito grossa, muito grosseira, né? Então era algo que chamava até um pouco a atenção e tudo mais. E aí então eles não tiveram essa aceitação plena. Em 1251, o superior geral da ordem dos carmelitas era um frade inglês, ele era padre, chamado Simão Stock, São Simão Stock, né? E ele era o superior da comunidade carmelita de Cambridge, né, na Inglaterra. E então esse homem, né, santo homem, percebendo a dificuldade que os carmelitas estavam tendo de se estabelecer na Europa, a rejeição que eles sofriam às vezes pelos próprios membros da igreja, né? Então todas as dificuldades que eles estavam sofrendo, ele confiou a Nossa Senhora, nossa mãe. E ele começou a pedir então a Nossa Senhora insistentemente, através de jejuns, de orações constantes. E ele foi pedindo a Nossa Senhora um sinal, né, da proteção de Nossa Senhora sobre a ordem, né? E São Simão Stock, como superior, muito preocupado que estava, ele disse a Nossa Senhora: se o que nós estamos fazendo agrada o seu filho, agrada a senhora, então que a senhora nos ajude a encontrar um caminho, né? E que a senhora nos dê um sinal muito claro da sua proteção pela ordem carmelita. Então, no dia 16 de julho de 1251, Nossa Senhora apareceu na capela, né, do mosteiro carmelita de Cambridge a São Simão Stock. E Nossa Senhora trazia, né, o menino Jesus no colo, e nas mãos ela trazia um grande tecido com um buraco, né? E ela mostrou esse tecido a São Simão Stock, dizendo que aquele tecido marrom ele deveria ser colocado sobre o hábito, né? Então era um tecido comprido, ele ia até o pé quase, né? Era uma tira de pano, né, que deveria cair nas costas e deveria cobrir, né, as costas todas, toda a parte de trás do corpo, e deveria cobrir toda a parte da frente. E tinha um buraco, né, para encaixar a cabeça nesse tecido, e esse tecido ficava apoiado nas escápulas, nas espáduas, né, em latim é escápula, né? Daí veio o nome de escapulário. E por que escapulário do Carmo, ou de Nossa Senhora do Carmo? Porque foi Nossa Senhora, a rainha do Monte Carmelo, que apareceu ao superior da ordem e deu a ele esse tecido, esse modelo, e disse assim: vocês deverão trazer esse tecido sobre o hábito. Esse vai ser o sinal da minha proteção e da minha predileção pela ordem do Carmo. Quem usar esse escapulário e quem morrer com ele, eu garanto, eu prometo o céu, né? Vai se salvar. Eu darei as graças necessárias para que se salve, para que se converta e para que entre na vida eterna, na outra vida. Poxa, né? Você quer maior sinal de proteção, né? Então Nossa Senhora, ela pediu uma coisa muito simples: vocês vão trazer esse pedaço de pano marrom, da cor do hábito de vocês, recobrindo as costas e a frente.
E isso tem um duplo sentido. Por quê? Né? Primeiro é um sentido prático. Né? O escapulário ele servia como um avental para não sujar o hábito que estava por baixo. Então o escapulário ele protege o hábito do religioso. Então ele tem um aspecto prático. Mas ele tem um aspecto espiritual. Qual é o aspecto espiritual? Ele é como uma armadura. Ele protege as costas e ele protege a frente, ele protege o peito. Né? Numa guerra, se você tiver as costas e o peito protegidos, você consegue lutar, consegue guerrear. Então este é o sinal, é a armadura de Nossa Senhora que ela dá à Ordem do Carmo. Então isso é muito interessante. Dali em diante, então, o que São Simão Stock vai fazer? Ele conta a experiência mística que ele teve aos seus monges. Essa aparição de Nossa Senhora do Carmo, ela ocorreu na Inglaterra. E aí então a história se espalhou, né, para todo lado. E os monges carmelitas, os frades, né, e depois as irmãs também, vão passar a usar esse escapulário. Agora, uma característica muito interessante é que o formato do escapulário ele é muito semelhante a um tipo de vestimenta que na época de Nossa Senhora as mulheres usavam, que era um avental comprido que ia até o pé, ele cobria as costas e cobria o pé, que era um avental mesmo para as mulheres no trabalho doméstico não sujar a própria roupa. Então Nossa Senhora provavelmente usou um escapulário mesmo durante a vida dela. Ela usava, então ela deu uma veste própria da cultura judaica, própria, né? Mas com um sinal não apenas de uma roupa, uma veste, mas ela atribuiu uma herança espiritual a isso. E Nossa Senhora, ela fez 4 promessas a São Simão Stock, né? Essas promessas, elas se estendem às pessoas que usam o escapulário. O que Nossa Senhora prometeu? Ela prometeu o seguinte, ela disse assim, para aqueles que trouxerem o escapulário, então fica valendo o seguinte, primeiro ponto, na vida protejo. Ou seja, eu vou proteger todos vocês durante a vida de vocês, dos inimigos, dos perigos, dos embustes, dos pecados, das tentações, na vida protejo. Segunda promessa, na morte eu ajudo. Então Nossa Senhora ela promete, na morte eu vou ajudar. Né? Se você estiver para morrer ali e não tiver condições de se confessar, eu vou obter de Deus a graça de uma contrição perfeita, para que você não se perca, para que você se salve. Então, na vida protejo, na morte eu ajudo. Você quer coisa melhor do que no momento da morte, que é o momento em que o ser humano se sente mais abandonado, mais sozinho? Nossa Senhora, ela disse, na morte eu ajudo. Ela disse para São Simão Stock, virei eu mesma para consolar, né, aqueles que na hora da morte estiverem usando o escapulário. Então, na vida protejo, na morte eu ajudo. Do inferno eu livro, é a terceira promessa. Nossa Senhora ela promete, aqueles que trouxerem devotamente o escapulário, do inferno eu livro. E Nossa Senhora nós sabemos que ela tem poder diante de Deus, né? Foi ela que fez com que Jesus adiantasse o primeiro milagre lá nas bodas de Caná. Na vida protejo, na morte eu ajudo, do inferno eu livro, e a quarta promessa, do purgatório eu salvo. Então Nossa Senhora ela diz que salvaria aqueles que morressem usando o escapulário. Nossa Senhora ela disse o que a São Simão Stock, né? Muito interessante essa promessa. Ela disse assim, aqueles que morrerem usando o escapulário, que tiverem um escapulário, né, no pescoço, ali morrerem usando o escapulário, eu prometo que eu mesma descerei ao purgatório no primeiro sábado subsequente, depois da morte da pessoa, para buscá-la do purgatório. Né? Então, Nossa Senhora ela promete. Esta promessa de Nossa Senhora, ela recebeu do Papa João 22, ela recebeu o título, né, de privilégio sabatino. O que é o privilégio sabatino? É a promessa de Nossa Senhora. Quem morreu usando o escapulário, no sábado seguinte, se a pessoa estiver no purgatório, Nossa Senhora irá buscá-la. Na vida protejo, na morte eu ajudo, do inferno eu livro e do purgatório eu salvo. Então, quer dizer, são promessas preciosas. Quem não quer isso aí? Só que aí surge um problema.
O escapulário, ele era usado por quem? Pelos religiosos. E nós, os leigos, né? Os pais de família, as mães de família. Então os leigos, quando souberam dessa história, começaram a pedir aos carmelitas: olha, mas nós queremos participar dessas graças, aquilo que Nossa Senhora prometeu para vocês, nós queremos também. E aí, através dos pedidos, né, dos pedidos do povo, olha que interessante, isso aí nasceu do povo, das pessoas. Então, o que a Ordem dos Carmelitas começou a fazer, com a permissão do Papa, da Igreja, e a Igreja aprovou isso, os carmelitas eles começaram a cortar pedacinhos do seu próprio hábito, do seu próprio escapulário, e distribuir para o povo, né? Já que não dá para um trabalhador, por exemplo, um trabalhador rural, um sujeito que vai cuidar de vaca, que vai mexer com pasto lá na Idade Média, o sujeito ele conseguiria usar um escapulário? É muito difícil, né? Em cima da roupa ainda é comum, muito difícil. Então o que eles fizeram foi criar um escapulário pequeno. Esse meu aqui ainda é grande, existem escapulários menores ainda, pequenininhos, né? Que devem ser feitos de quê? De lã marrom, que é a cor do hábito da ordem, e devem trazer as imagens de Nossa Senhora e do Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora é obrigatória a imagem, né? O Sagrado Coração de Jesus ele foi introduzido depois. Foi a partir do século XVIII que começou-se a colocar o coração de Jesus nos escapulários. Antes disso, o que se colocava no escapulário? O brasão da Ordem dos Carmelitas. Então, quer dizer, mas e se a imagem apagar e tudo mais? Tudo bem. E aí o que eles começaram a fazer? A ligar esses dois pedacinhos de lã com uma fita, com a intenção de que o escapulário pudesse ser usado assim. Então você vai colocar por dentro da roupa, né? Ele não precisa aparecer, você pode colocar por dentro da roupa, sendo que uma parte recai sobre o peito e outra sobre as costas, dando a entender que somos abraçados, somos protegidos aí por Nossa Senhora. E devemos carregar o escapulário sempre, tirar para tomar banho, né? E carregar sempre, né? Até mesmo para dormir, ele deve ser carregado. E aí a igreja, ao longo dos séculos, a igreja foi enriquecendo o uso do escapulário com várias graças. Então, por exemplo, o Papa João XXII, ele já incentivou a igreja toda a usar o escapulário. Por quê? Todo mundo podendo usar o escapulário, né? O que isso significava? Que o mundo iria virar um grande Carmelo, uma grande casa de Nossa Senhora. Então, quem usa o escapulário não é simplesmente um amuleto. A igreja, ela instituiu uma forma adequada. Até coisa de uns 50 anos atrás, para usar o escapulário ele tinha que ser bento por um padre carmelita, não podia ser de outra ordem, tinha que ser um padre carmelita, ou padres que tivessem autorização do Papa para benzer e impor o escapulário. Então só eles podiam benzer e impor o escapulário. O escapulário ele tinha que ser colocado, né, sobre o fiel. Em 1964, em março de 64, o Papa Paulo VI, vendo a importância espiritual do escapulário, ele aboliu essa norma. E ele estabeleceu que qualquer padre, qualquer sacerdote, pode benzer o escapulário e impor o escapulário. Por que o Paulo VI fez isso? Para que todo mundo pudesse usar o escapulário. Não existe padre carmelita em todas as cidades, em todos os lugares do mundo. Então, quer dizer, muita gente ficaria privada dessa graça. Então, Paulo VI, ele deu a permissão para que qualquer padre pudesse benzer e impor o escapulário. Para que todo mundo, ninguém fique de fora dessas graças que Nossa Senhora prometeu. Certo? Então, isso hoje em dia, né, qualquer padre pode fazer. O que é importante? São Pio X, né, que foi Papa em 1908, ali no começo do século XX, em 1908 ele ainda facilitou um pouco mais o uso do escapulário. Por quê? Por exemplo, para as mulheres, né, que às vezes usam a gola mais baixa, às vezes usam camisetas, enfim, e às vezes quer colocar uma correntinha, uma outra coisa, o uso de um escapulário grandão assim, né, esteticamente, né, às vezes para as mulheres é um pouco complicado, né, que as mulheres às vezes usam um colar, uma outra coisa, então fica muita informação ali. Então o que o Papa Pio X ele fez? Para facilitar ainda mais o uso do escapulário,
ele estabeleceu que o escapulário poderia ser substituído por uma medalha de Nossa Senhora do Carmo. Então, se você não quiser usar o escapulário, mas pegar uma medalha, só que tem um porém, tem que ser uma medalha que de um lado tenha Nossa Senhora do Carmo e no verso da medalha tem que ter o Sagrado Coração de Jesus. Então você pode pegar essa medalha, benzer a medalha e pedir ao padre que imponha a medalha em você. Os efeitos espirituais são os mesmos, certo? Eu tinha uma tia minha, né, já falecida, e ela, por essa questão até, né, de mulher, e ela gostava de usar os colares, as coisas, era uma senhorinha toda arrumadinha, e o que ela fazia? Então, ela não usava o escapulário mesmo, né, o escapulário com as tiras de pano, ela usava a medalha. Só que ela trazia a medalha presa na roupa por dentro, né, então ela prendia a medalha. Ela sempre usava, mas ela não usava à mostra, aparecendo, né. É uma modalidade que o Papa São Pio X permitiu. Então é possível usar a medalha. Eu conheço aí alguns membros da comunidade, nós temos que usar o símbolo, né, quem é consagrado. Tem membros da comunidade que amarram na parte de trás aqui do símbolo, colocam a medalhinha de Nossa Senhora do Carmo com o Sagrado Coração de Jesus, uma medalhinha pequenininha, né? Então tem a cruz sobre o peito e a medalha de Nossa Senhora do Carmo e do Coração de Jesus atrás. Essa medalha equivale um escapulário? Sim, ela equivale o escapulário e ela tem todas as graças espirituais dadas e prometidas por Nossa Senhora ao escapulário, certo? Agora, o grande problema que tem hoje é o seguinte: a galera compra aí o escapulário em loja católica, ou compra às vezes como bijuteria, ou até joia mesmo em lojas, né, especializadas aí. E o que o pessoal faz? Não benze nem nada, não leva para o padre, pega e bota no pescoço e usa. Ah, não, eu já vi gente falando para mim, eu uso aqui a minha santinha, né? Nem sabe que é Nossa Senhora, que é o Sagrado Coração de Jesus, nem sabe das graças espirituais. Se a pessoa usar o escapulário sem ter a consciência do que é o escapulário, do que ele significa, quais são as promessas de Nossa Senhora e como ele deve ser usado, eu vou falar já como ele deve ser usado, a pessoa simplesmente está usando um enfeite. Ela não terá nenhum tipo de graça espiritual assim, daquilo que Nossa Senhora prometeu. Entendeu? Isso é uma pena. Então, por isso que é importante que as pessoas saibam, conheçam o sentido do escapulário, certo? Para poder usar da maneira certa, né? São Pio X, ele também dizia uma coisa interessante. O escapulário, ele é benzido uma única vez. Quando você vai receber o escapulário, o padre, ele benze o escapulário e ele impõe o escapulário em você. E quando o escapulário estragar, arrebentar, o que você faz, né? Esse aqui meu, aqui, ele é de lã, né? O que dá para fazer com ele quando arrebentar? Dá para queimar. Como ele é um objeto bento, eu não posso jogar fora. Então o que dá para fazer? Você queima, pega a cinza e coloca na terra, em um vaso de planta e acabou. Então você não pode jogar fora. E o Papa São Pio X, ele ensina que um escapulário, ele benze todos os outros. Então não é necessário, cada vez que arrebenta um escapulário, você benzer de novo e pedir para o padre impor de novo. O escapulário, ele é imposto uma única vez e ele é bento uma única vez. O primeiro escapulário, ele benze todos os outros. Entendeu? Aí, basta você comprar o escapulário numa loja e já colocar. Né? Se você já recebeu a imposição de um sacerdote e o primeiro foi bento, acabou. Aí, dali em diante, todos que arrebentarem, você tira, queima, dá o fim que é para dar, e depois você compra um e já coloca. Aí sim, aí tudo bem. Como que o escapulário deve ser usado? O escapulário, ele produz efeitos mágicos, então, né? Eu coloco o escapulário, o padre benzeu, colocou em mim, as promessas de Nossa Senhora já estão sendo cumpridas. É assim que funciona? Não. Nas coisas de Deus, o que funciona? É o uso da sua liberdade colaborando com a graça de Deus. Não adianta nada usar o escapulário de Nossa Senhora do Carmo e não ser um bom devoto de Nossa Senhora. O que um bom devoto de Nossa Senhora faz? Primeira coisa, fala com ela. Então, em primeiro lugar, você tem que rezar para Nossa Senhora, tem que falar com ela, expor as suas necessidades para Nossa Senhora, como um filho faz com a mãe. Nossa Senhora é nossa mãe. Então, você tem de falar com Nossa Senhora. Depois, o segundo ponto, você deve imitar as virtudes de Nossa Senhora.
né? Nossa Senhora foi aquela que ouviu mais do que falou. No Evangelho, Nossa Senhora fala pouco e escuta muito. Isso é uma virtude. Nós temos que imitar as virtudes de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela obedeceu aquilo que Deus pediu dela. Nós devemos também pensar na nossa vida. Onde eu não estou obedecendo a Deus? Nossa Senhora, ela disse para os empregados nas bodas de Caná: façam tudo o que Ele mandar. Então eu tenho que pensar, Nossa Senhora diz isso para mim hoje. Façam tudo o que meu filho mandar. Então não é mágica. Você precisa colaborar com a graça de Deus. Agora é claro, se você usa o escapulário, você recebeu o escapulário, você deseja as graças. Outra coisa importante. Você deve desejar as graças que Nossa Senhora prometeu, né? Para que as graças que Nossa Senhora prometeu tenham efeito sobre a sua vida. Você fala, mas não é automático? Não. Sabe por quê que não? Porque Deus, Ele respeita a sua liberdade. Deus, Ele jamais vai fazer alguma coisa na sua vida contra a sua vontade. Então você deve desejar. Puxa vida, eu recebi o escapulário. Eu desejo que Nossa Senhora, na minha vida, ela me proteja. Na minha morte, ela me ajude. Que do inferno ela me livre e que do purgatório ela me salve. Você deve querer, deve desejar. E não é muito difícil desejar essas coisas, né? Que são coisas muito boas, né? Que Nossa Senhora, como mãe, nos promete. Então, você tem que desejar. Você deve imitar Nossa Senhora. E, sobretudo, você deve se manter na graça de Deus. Se confessando, comungando, orando e vigiando. Como Jesus disse no Evangelho. Então, não é mágica. O escapulário, ele, antes de ser um objeto de devoção, ele é um convite para que a gente aceite a proteção de Nossa Senhora sobre nós, como filhos dela. Então não é mágica, é uma decisão. Mas eu não uso o escapulário. Então fica aí o convite para você. Faço o convite para que você compre um escapulário, caso você não tenha. Eu tenho e já uso, mas não foi o padre que me colocou. Então você não recebe as graças espirituais ainda. Então, se você comprou um escapulário e simplesmente colocou, faça o seguinte: leve o escapulário até o sacerdote, peça para que o sacerdote benza o escapulário e coloque em você. E deseje receber essas graças que Nossa Senhora promete. Tá bom? Então, isso é importante. Eu gostaria de dar 3 testemunhos. Eu ia falar 2, mas eu vou dar 3 testemunhos. Um primeiro testemunho interessantíssimo. Santo Afonso Maria de Ligório, fundador dos Padres Redentoristas, dos Irmãos Redentoristas, né, da Congregação Redentorista. São os padres que tomam conta lá da Basílica de Aparecida, estão presentes em vários lugares no Brasil e no mundo. Eles foram fundados por Santo Afonso. Santo Afonso foi um grande santo, grande devoto de Nossa Senhora. E Santo Afonso, ele, quando era criança, ele conheceu a devoção a Nossa Senhora do Carmo por conta da mãe dele. Nossa Senhora do Carmo é a padroeira da Itália. Santo Afonso era italiano. Então, ainda menino, ele conheceu essa devoção. E a mãe dele levou ele para receber o escapulário do Carmo. Aliás, um detalhe importante, tá? Escapulário não tem idade para receber. Você pode pedir para impor o escapulário num bebê. É lógico que você não vai deixar um bebezinho com o escapulário no pescoço, que ele vai se enforcar. Mas você pode pedir para o padre impor, e aí você deixa o escapulário preso aí na fronha do bebê, ou coloque às vezes na roupinha, ou a medalha, né? Ou a medalhinha. Eu já vi muitos pais, muitas mães colocarem preso às vezes na roupinha da criança, ou às vezes no travesseiro pela parte de dentro para não machucar, né? E colocam lá a medalha de Nossa Senhora do Carmo. Então, até os bebês podem receber o escapulário. Santo Afonso, ele recebeu o escapulário pequenininho, ainda bebê. E ele carregou, ele foi padre, ele foi bispo, ele carregou o escapulário até morrer. Depois da morte, ele morreu em grande fama de santidade. Aí, quando o Vaticano autorizou o processo de beatificação, foram fazer a exumação dos restos mortais, né, do servo de Deus, né, Monsenhor Afonso de Ligório, né? E aí, quando foi feita a exumação, Santo Afonso, ele acabou assim, né, sendo enterrado no subsolo da igreja da cidade de Pagani, que era um subsolo muito arenoso, muito úmido. Quando você enterra uma pessoa num solo assim, às vezes até os ossos, eles acabam, quando você vai desenterrar, não sobra muita coisa, sobra um ou outro osso. E o osso dura, né? Mas se for um solo muito arenoso, acontece isso.
Quando Santo Afonso foi exumado, não tinha mais nada do caixão, os paramentos, as roupas de bispo, não tinha mais nada, mas os ossos estavam lá. E curiosamente, quando olharam sobre os ossos dele, viram incorrupto, intacto, o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, que ele carregou desde menino. Esse escapulário ele foi tirado, ele está numa igreja lá na região de Nápoles, né, na Itália, exposto como uma relíquia. Nem os paramentos de Santo Afonso, como bispo, como padre, não sobrou nada, mas o escapulário não foi corrompido. Então isso é um primeiro testemunho que eu acho muito, muito interessante, né, na história da igreja e na vida dos santos. Um segundo testemunho que eu acho interessante, né, que me consolou bastante, é o meu coração de filho, né? Meu pai ele teve um AVC durante a noite e de manhã cedo ele teve uma queda. Ele já estava com os reflexos um pouco afetados, né? Não percebeu que tinha tido um AVC, um derrame durante a noite, e ele caiu e bateu a cabeça numa quina, numa escada lá na casa deles, né? Da minha mãe e do meu pai. E meu pai veio a falecer naquele dia, era o dia 18 de outubro, o dia de São Lucas, né? Que foi o grande pintor dos ícones, dos quadros de Nossa Senhora. E meu pai, naquele dia de São Lucas, né, 18 de outubro de 2013, meu pai caiu, foi levado ao hospital, foi operado e tal. E ele não resistiu, ele veio a falecer. Só que o que me consolou é que no momento em que o médico falou assim para mim, nós fizemos tudo o que podíamos fazer. Os aparelhos estão ligados, mas a situação do seu pai já é irreversível porque já deu a morte cerebral. Então não tinha o que fazer. E ele queria só autorização, se ele podia desligar o aparelho ou se eu queria que mantivesse. E aí eu dei autorização para desligar, não tinha o que fazer, né? Enfim, não ia voltar mais, né? E aí o que acontece? O médico ele me entregou um saquinho. Ele falou, olha, eu quero te devolver aqui umas coisas que a gente tirou do seu pai. Ele me deu um saco maior com a roupa e os sapatos do meu pai. Ele me deu um saquinho menor, né, com algumas coisas. E por último, nesse saquinho, veio o escapulário, né? E ele falou assim, a última coisa que nós conseguimos tirar do seu pai, porque foi difícil, assim, a gente teve que tirar as pressas, a última coisa foi esse cordão. O médico, coitado, ele nem sabia o que era. E o cordão era o escapulário. Então, na hora que meu pai teve a morte cerebral decretada, aí é que os médicos conseguiram tirar. Eles estavam tentando tirar ainda do pescoço dele, aí no fim eles cortaram e tiraram, né? Mas o médico ele falou para mim, não atrapalhou não, é que a gente tira mesmo. Mas não estava atrapalhando, então a gente deixou. E meu pai ele teve essa graça, né? Ele recebeu o escapulário, ele ouviu falar do escapulário na década de 90, que foi a mesma época em que eu ouvi falar, e a gente recebeu o escapulário. Meu pai usava, eu uso, e ele morreu usando o escapulário. E aí quando o corpo chegou para ser velado, eu peguei o escapulário dele e coloquei, né, nas mãos dele, entrelacei, né, o escapulário nos dedos dele, para que ele pudesse ser enterrado com o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, que ele usou durante tanto tempo. Então meu pai ele teve essa graça. E curiosamente meu pai morreu numa sexta-feira. E meu pai foi enterrado no sábado. Meu pai ele se confessou, teve a graça de se confessar. Meu pai ele passou mal durante a noite, de quinta para sexta. Acordou mal na sexta, caiu e morreu. Na noite de quinta-feira ele se confessou. Né? Olha lá as promessas de Nossa Senhora. Na vida eu protejo. Na morte eu ajudo. Meu pai recebeu uma ajuda. Ele teve a graça de se confessar. Do inferno eu livro e do purgatório salvo. Então meu pai morreu na sexta, foi sepultado no sábado. E Nossa Senhora prometeu, né? Quem morrer usando o escapulário, eu mesma descerei ao purgatório para buscar as almas destes meus devotos, desses meus filhos que trouxeram consigo. Então isso para mim como filho me consolou muito, né? Ver essa graça que meu pai teve. E um último relato aqui que eu gostaria de compartilhar, não aconteceu comigo, mas foi do meu lado, né? Há uns anos atrás, nós da comunidade Pantocrator, nós tínhamos um apostolado na rede Século XXI, na TV. Tem um programa que existe ainda até hoje, que é o Madrugada de Bênçãos, né? Então,
são orações, enfim, que são feitas ali durante a madrugada. E o pessoal da comunidade apresentava esse programa 1, 2 vezes por mês. E quando a comunidade ia apresentar o programa, ia uma equipe de mais ou menos 10, 12 pessoas da comunidade para atender os telefonemas, o telemarketing. Então, as pessoas que ligavam, pedindo, colocando as suas intenções, essas pessoas falavam com a gente. E aí, na época, a minha esposa, né, na época era minha namorada ainda, ela atendeu uma ligação e eu percebi assim, né, que alguma coisa estava acontecendo ali na ligação. E depois que a ligação encerrou, eu percebi que ela estava assim muito emocionada, muito tocada. Ela até falou para o pessoal, muta aí que eu preciso dar um testemunho aqui para vocês. E era um programa no mês de julho em que nós estávamos falando sobre o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. O programa da comunidade Pantocrator falando sobre o escapulário na TV, século XXI. Aí ligou uma senhora e falou com a minha esposa, eu queria colocar o nome do meu filho. Ela falou assim, e aí ela contou toda a história. O filho teve um histórico terrível com drogas. Essa mãe rezou, internou esse filho várias vezes, tentou tirá-lo das drogas, pagou dívidas do filho, perdeu as coisas de casa, tudo por esse filho. Só que esse rapaz, na adolescência, na juventude, ele recebeu a imposição do escapulário do Carmo. E a mãe, essa mãe, dando testemunho para minha esposa, ela dizia assim, a única coisa que me consolava, apesar dele estar afundado nas drogas, devendo, metido com traficantes, numa vida terrível. Ele sumia de casa, ficava meses fora, depois ele reaparecia. E aí essa mulher foi contando toda a história ali para minha esposa, e ela disse assim, mas a única coisa que me consolava era saber que ele nunca tirou, mesmo nos piores momentos, quando ele estava doido, né? Às vezes consumia as drogas e ficava totalmente doido. E aí o que ia acontecer? A mãe dizia que corria às vezes para olhar para ele, para ver como ele estava, que às vezes ele se batia, se jogava, mas o escapulário sempre estava no pescoço dele. Então ela tinha essa fé. Nossa Senhora vai salvá-lo. Na vida protejo, na morte eu ajudo, do inferno eu livro, do purgatório eu salvo. E esse rapaz, num dado momento, ele sumiu. Ele se meteu numa dívida por droga. E a gente sabe que, às vezes, no tráfico, quem se mete numa dívida não tem como pagar, eles matam. E esse rapaz sumiu e essa mãe entrou numa angústia terrível e começou a pedir a Nossa Senhora. Que a Senhora me dê um sinal de que a Senhora está cuidando dele, de que a Senhora cuidou dele, de que a mão da Senhora está sobre ele. E essa mãe foi rezando. Era uma mãe chorando no colo de outra mãe. E ela pediu a Nossa Senhora, e Nossa Senhora não deixa sem resposta aquilo que os seus filhos pedem. A gente tem que pôr isso na cabeça. E aí essa mãe, ela disse que a polícia chegou um dia na casa dela e disse, olha, a gente gostaria que a senhora fosse reconhecer um corpo. Nós encontramos um corpo no rio, aqui da cidade, é bem distante, e a gente desconfia que seja o filho da senhora. Só que tem um porém. Ele foi decapitado. Nós não achamos a cabeça, nós achamos o corpo, mas não achamos a cabeça. E quando esta mãe chega no IML para ver o corpo do filho, resgatado da água, do rio, estava boiando, inchado, ela se surpreendeu com um pequeno milagre. Ela viu que apesar da correnteza, apesar da água do rio, a cabeça estava cortada, o corpo estava sem a cabeça. Mas naquele pescoço, boiando na água, ainda estava lá o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. E essa mãe, ela entendeu. A mão de Nossa Senhora continuou sobre o meu filho. E aí ela tranquilizou seu coração, ela disse, Nossa Senhora cuidou do meu filho. Né? E os próprios policiais, eles falaram, a gente ficou surpreso que o cordão, como que o cordão não saiu? E o cordão permaneceu ali. E eles disseram, do jeito que nós tiramos o corpo, nós trouxemos aqui. E aí essa mãe ainda fez um último pedido a Nossa Senhora, para que a cabeça fosse encontrada, para ela poder sepultar o filho dela, cabeça e corpo, dignamente. Né? Ela fez esse pedido e ainda naquele dia, os policiais conseguiram resgatar a cabeça e essa mulher pôde enterrar o seu filho. E ela ligou no programa para nos dar esse testemunho, para dizer assim,
né, meu filho, ele usou o escapulário e Nossa Senhora esteve com ele. Até nesse último momento, eu pedi que ela cuidasse e, de fato, ela cuidou. Tá bom? Nós temos duas perguntinhas aí. Vamos às perguntas aí. E o escapulário verde? O escapulário verde ele é mais recente, né? O escapulário verde é o escapulário da Imaculada Conceição. Ele é um escapulário também cheio de privilégios, né? Nossa Senhora ela pediu o uso também desse escapulário e a Igreja atribuiu a esse escapulário uma série de graças especiais, de indulgências, etc. e tal. Mas de todos os escapulários, né, existem 5 escapulários, né, na Igreja, 5 escapulários principais, né? Então tem o escapulário verde, tem o escapulário de São José, tem o escapulário do Precioso Sangue de Cristo. Enfim, são vários escapulários, mas o escapulário do Carmo é o que recebe a maior quantidade de indulgências e de promessas, né? Tanto de Nossa Senhora, quanto de indulgências dadas pelos papas ao longo da história da Igreja. Existe o escapulário branco, que é o escapulário da Santíssima Trindade, que também é um escapulário devocional, enfim. Né? Existem outras modalidades, né? Tá bom? Cada uma com as suas graças aí, mas o escapulário do Carmo é o que mais tem. Eu tenho um escapulário de prata, eu devo fazer a imposição com o tradicional carmelita e depois volto a usar o meu de prata e deixo o de pano guardado? Não necessariamente, você pode pedir, existe uma permissão para usar. Hoje em dia, né, a Igreja facilitou muito aí o uso. São Pio X ele criou a medalha, né, com o verso e reverso, Nossa Senhora do Carmo e Sagrado Coração de Jesus. E o Paulo VI ele permitiu escapulários de outros materiais. Então, as graças são as mesmas, né? Se o seu escapulário não foi imposto por um padre, você pode benzer o de metal mesmo e pedir para o padre impor. E aí depois o de metal ele benze os outros, certo? Deus abençoe vocês. Quem não usa o escapulário do Carmo, então, lição de casa é comprar procurar o sacerdote, receber a imposição e buscar uma vida de devoção mariana intensa, né? O verdadeiro devoto de Maria não se perderá jamais, dizia Santo Afonso. Por quê? Porque o devoto de Maria, quando ele vai até Nossa Senhora, quem ele acaba encontrando? Para quem ela aponta. E para quem Nossa Senhora aponta? Para o seu Filho, Jesus, o bendito fruto do seu ventre. Nossa Senhora do Carmo, rogue por nós. Nossa Senhora do Carmo é a patrona das almas do purgatório. Rezemos, sobretudo, a Nossa Senhora do Carmo, pelos nossos parentes, amigos falecidos. Que Nossa Senhora abençoe e guarde a todos nós. Amém.